Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver o governo, a instalação do regime militar no Brasil. E esses foram os presidentes do período militar, que foi de 1964 a 1985. E o primeiro a governar foi Castelo Branco. Apesar de o general Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, ele ter admitido a liderança do golpe, o escolhido para assumir a presidência da República em 1964 foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele é tido como legalista, moderador, intelectualizado, e esse perfil não correspondia inteiramente à realidade dele. Essa ideia que se fez dele organizou-se de alguns livros e biografias que criaram uma imagem favorável e positiva da imagem do presidente. No governo Castelo Branco, o novo presidente assumiu o governo com a promessa de retomada do crescimento econômico e do retorno do país ao que chamava de normalidade democrática. No entanto, nunca houve democracia 21 anos que se seguiram ao golpe. Ou seja, eles tiraram João Goulart do poder, dizendo que iria arrumar a casa, ia devolver a casa ao povo ou a um presidente civil. Sendo que essa arrumação da casa levou 21 anos para que voltasse a democracia, voltasse para as mãos de um presidente civil. Gente, foi nesse período de Castelo Branco que foi criado o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, o governo de Castelo Branco ele foi marcado pela violência, que já nesse primeiro governo militar, as torturas, as perseguições políticas fizeram presente. Ou seja, todo esse período foi um período de muita violência, muitas torturas, E Castelo Branco não impediu a crescente influência dos militares mais radicais. Ajudou a criar e assinou a Lei de Segurança Nacional. Tomou medidas que reforçaram o poder do executivo, ou seja, o poder do presidente. Ele fechou o Congresso Nacional e decretou a Lei de Imprensa, que controlava as notícias publicadas, ou seja, tudo era passado por eles. Então, a imprensa não poderia divulgar nada que falasse dos governos militares. Não saiu errado aí, pessoal, não são os atos constitucionais, são atos institucionais, tá? Uma das características dos governos militares do início da ditadura foi a constante preocupação em reforçar o poder presidencial. Nesse sentido, Castelo Branco decretou um documento que foi chamado de Ato Institucional. Nele, o presidente se colocava acima do Congresso Nacional, impondo suas vontades e seu poder. O ato não tinha número, pois se previa que ele seria o único. Entretanto, os governos militares criaram ao todo 17 atos institucionais. Quer dizer, no início, eles botaram que eram atos institucional. Tá bom. Só que não teve só um. E vocês vão ver, ao longo dessa videoaula, que o ato institucional 5 foi o pior deles. O próprio Castelo Branco não ficaria apenas nesse primeiro, o AI-5, o AI-1, como ficou conhecido, Porque os atos institucionais, ele ficou conhecido como AI-1, AI-2, AI-3,
e assim por diante. Posteriormente, marcou a passagem do golpe civil-militar para a ditadura militar. Ele suspendeu a Constituição, interferindo nas regras do processo eleitoral. Ou seja, nesse período não tiveram eleições. Cada presidente do período do regime militar era escolhido por eles. E eram tudo alta patente, tipo general. Eles é que determinavam quem seria o novo presidente, né? Então, ele acabou com eleição. Desde o momento que ele fechou o Congresso, ele acabou com a Constituição para governar com atos institucionais. Ele mexeu também com a parte eleitoral. O ato institucional número 2, o AI-2, né, foi em 1965 e foi um dos mais conhecidos e importantes deles. O AI-2 estabeleceu o bipartidarismo. O que significa isso? Que só poderia existir 2 tipos de partidos. Mudou a composição do Senado e, com uma série de medidas, reforçou o poder executivo, dando mais poder ao presidente da República. Em 1968, seria declarado o AI-5, que transformou a vida política do Brasil e consolidou a ditadura militar no país. Aqui nós temos a foto, né, de Castelo Branco, o primeiro presidente militar, e as novas forças políticas. A partir do AI-2, 2 partidos dividiam o cenário político brasileiro. Assustados com a vitória da oposição nas eleições para governador em Minas Gerais e na Guanabara, em 1965, os militares decidiram aprofundar a repressão política. Os únicos partidos permitidos nessa época foram a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que reunia os apoiadores do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, Refúgio dos Seus Adversários. Ou seja, só existiam esses 2 partidos, a ARENA, que apoiava o governo militar, e o MDB, que eram os adversários desse governo. Entretanto, essas 2 forças não disputavam as eleições e não atuavam na política nacional de maneira equilibrada. O MDB era vigiado e controlado o tempo todo pelo governo, de forma que não ameaçasse a supremacia do partido governista. Ou seja, o partido MDB era uma dura repressão, ele era vigiado o tempo todo e ele ameaçava, que ele não podia ameaçar o partido que apoiava o governo, nem ameaçar o governo militar. E parte desse sucesso da manutenção do poder ditatorial deveu-se ao sistema bipartidário, vigente durante a maior parte do período em que os militares ficaram no comando. Além dessa composição partidária, as mudanças realizadas nas leis eleitorais e políticas, sempre que o governo se via ameaçado, facilitava as ações do governo. Aí nesse período entrou os anos de chumbo. Foram anos assim, foi um período super difícil, os anos de chumbo, onde a tortura estava a todo vapor. Considerando, né, os verdadeiros defensores da Revolução, os integrantes mais radicais do regime militar passaram a aprofundar as perseguições e a violência, né, nesse período do anos de chumbo. Gente, existe um termo que fala os porões da ditadura, porque muitas pessoas eram colocadas nos porões das delegacias e ali eles eram torturados. Vários presos
políticos, né, eram levados para os fortes, Forte de Santa Cruz, em Niterói, o Forte de Copacabana, em São Cristóvão, e ali eles eram altamente torturados. Muitos morriam, e até hoje as famílias não descobriram onde estão, não descobriram os corpos e muito menos a ossada desses familiares, né? Muitos eram jogados ao mar, principalmente os que ficaram presos no Forte de Santa Cruz, no Forte de Copacabana, eles eram atirados ao mar, e ninguém descobria o corpo. Então, era raro quando eles entregavam o corpo à família, mas a maior parte dos presos políticos, dependendo então se fosse líder, eram torturas assim absurdas que eles faziam. As mulheres também, crianças também eram torturadas. E esse processo ele começou logo após o golpe de 64 e foi intensificando-se ao longo do governo de Castelo Branco, para chegar ao ápice no final da década de 60 e início dos anos 70. Durante o governo de Castelo Branco, setores das Forças Armadas mais radicais, conhecido como linha dura, organizaram-se gradualmente até que conseguiram, em 15 de março de 1967, escolher o Marechal Costa e Silva como presidente da República. Desde o breve mandato de Ranieri Mazzilli, logo após o golpe de 64, Costa e Silva já era o homem forte no governo, e sua chegada à presidência consolidou o projeto que os linhas duras chamavam de Revolução Militar. Né? Eles não falam ditadura militar, regime militar, eles falam Revolução Militar. Os militares eles usam esse termo, Revolução Militar. Um dos slogans dessa época da ditadura militar era esse aí, ame-o ou deixe-o. Ou você ama o Brasil e aceita o que está acontecendo, ou você pede exílio e vai embora do país. Desde o breve mandato de Ranieri, logo após o golpe de... Desculpa, gente, eu peguei aqui o governo presidente Costa e Silva. E durante o mandato de Costa e Silva, foi aprovado um ato institucional mais radical e agressivo do que os demais. Lembra que eu falei do AI-5? Então, o AI-5 foi fruto de um processo que vinha sendo orquestrado desde o golpe de 1964 pelos generais linha dura. Entre as principais medidas desse ato estavam o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos e a suspensão dos direitos políticos, além da suspensão da liberdade de expressão e de reunião, ou seja, estabeleceu-se a censura no Brasil. Os militares da linha dura e os civis que apoiavam eles, né, acreditavam ser possível acabar com toda e qualquer forma de resistência e eliminar comunistas subversivos e corruptos, com esse ato institucional 5. Sendo que a imprensa teve que se calar. Isso que vocês hoje têm a liberdade de se expressar, nessa época, você não podia se expressar, principalmente contra o governo. Porque senão você sofria torturas, você era preso. Então você não podia se expressar. Isso que todo mundo faz hoje no Facebook, de colocar, de explanar, de reclamar. Isso na ditadura militar, nem pensar iria acontecer. Quando você sair às ruas, tinha toque de recolher. As pessoas, 10 horas, tinha que estar dentro de casa.
não podia estar... Se estivesse na rua após as 10 horas, era preso, porque não podia andar na rua. Era ordem, tinha toque de recolher. Então, toda liberdade, o povo perdeu essa liberdade, né? Sem contar com as piores torturas que vocês possam imaginar. Esse ato, o ato institucional 5, ele dava liberdade para que isso acontecesse. Após o ato institucional 5, né, iniciou-se uma etapa no regime militar, conhecida como Anos de Chumbo, que eu expliquei um pouquinho lá atrás, quando o governo endureceu ainda mais as medidas contra a população, mas principalmente contra os que não concordavam com suas propostas. Então, quem não concordasse era preso e poderia acontecer até o pior. O dado positivo desse período está ligado à economia, né? Durante o governo Costa e Silva, o Brasil obteve crescimento econômico com grande expansão do setor industrial, especialmente das indústrias automobilística, civil, siderúrgica e têxtil. Incentivos fiscais, ou seja, descontos, parcelamentos ou isenções de impostos foram concedidos, né, pelo governo. Gente, a Ponte Rio-Niterói, ela foi construída no governo Costa e Silva, no período militar. Em 1969, a política econômica ela deixou, né, se concentrou no estímulo à produção industrial e se voltou para o controle inflacionário. Para isso, o governo reduziu seus gastos e impôs medidas de controle do crédito e dos salários. Os resultados não foram os esperados e a queda da inflação foi bem pequena. Nesse período, também houve inflação. Também houve uma crise econômica, né? Mas governo militar. No governo militar foi tudo uma beleza. Eu ouço demais isso. Nossa, mas eu não tive problema no governo militar. Nossa, o período do governo militar foi maravilhoso. A economia foi maravilhosa. Não, gente. Nada foi maravilhoso no período militar. Nada. E ainda tem gente que se dá o trabalho de pedir o AI-5 e pedir a volta da ditadura militar, do regime militar. Eu não consigo entender como uma pessoa em sã consciência pode pedir que volte um regime desse, que volte um ato institucional desse, né? Onde toda a liberdade do povo foi por água abaixo, porque o povo não tinha liberdade nenhuma. Bom, a violência e propaganda na ditadura militar. Por muito tempo acreditou-se que as torturas e os assassinatos eram realizados exclusivamente pelos baixos escalões militares e pela polícia, sem o envolvimento ou consentimento dos oficiais. Gente, é outra mentira. Quem estava por trás disso tudo, eram o alto escalão das Forças Armadas. Estava por trás disso tudo. Hoje a gente sabe, né, que essa divisão não existia e que os oficiais e até mesmo generais presidentes tiveram conhecimento dessas práticas e deram seu aval para que houvesse torturas, mortes. Gente, imagina, eu acho que a gente não consegue imaginar. Eles pegavam, nesse período militar, eles pegavam as mulheres, pegavam ratos, e botavam para os ratos roerem a vagina da mulher. Eles pegavam leite, molhavam a mulher com leite e botavam os ratos para roerem a vagina da mulher, os seios das mulheres. Eles pegavam cacetete, enfiavam na vagina da mulher,
no ânus dos homens. Imagina as piores torturas, fora o espancamento, fora você afogar a pessoa para que ela contasse onde estava o líder daquele movimento. Isso foram várias torturas. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso tem relatos de pessoas na internet. Tem vários livros que relatam isso. Não sou eu, professora Isabel, que estou dizendo. Do outro lado, né, do lado político, grupos revolucionários de oposição ao governo executavam atos violentos, como sequestro, buscando conseguir recursos financeiros e intimidação do governo. Aqui nós temos... Eu botei umas fotos bem assim, bem leves para vocês. Nesse período da ditadura militar, enquanto estava todo mundo vibrando com a Copa de 70, muitas pessoas estavam morrendo e sendo torturadas. E o povo ali, gritando, vibrando com a Copa de 70, né? E o povo estava aí, Se hoje nós tivemos uma democracia, se hoje nós tivemos uma liberdade de expressão, foram essas pessoas que lutaram nessa época para que a ditadura militar acabasse. Vários cantores, vários artistas tiveram que se exilar em outro país para salvar as suas próprias vidas e dos familiares também. A tortura é um dos mecanismos mais bárbaros e violentos que a humanidade já criou. E no Brasil, em 1935, o governo de Getúlio Vargas autorizou o seu uso para extrair confissões de suspeitos. Podem ver que desde a Idade Média, né, que existem essas torturas, primeiro pela Igreja, né, na Santa Inquisição, depois nós tivemos outro período também com torturas para que as pessoas falassem, foi no governo de Getúlio Vargas, o primeiro mandato de Getúlio Vargas, que ele governou, com a forma de governo dele foi ditatorial. E depois o regime militar. E durante a ditadura militar, a tortura foi levada a graus extremos. Para isso, contou com uma cultura de violência que estava impregnada em alguns setores da política. Essa cultura era regida pela lógica de que se o suspeito não falava, devia ser torturado. Que eu acabei de explicar para vocês. E muitos não resistiam, lógico, né? Imagina você ser espancado várias vezes por dia, as mulheres serem estupradas várias vezes ao dia por vários homens, né? Muitos não resistiam a esses maus tratos e acabavam morrendo. E com isso, era preciso sumir com os corpos. Surgiu, então, a figura do desaparecimento. Desapareceu. Fulano de tal sumiu. Desapareceu. Ninguém sabe onde está, ninguém viu, ninguém sabe. E ficava por isso mesmo. Nos casos em que os cadáveres não sumiam, eram fabricadas versões falsas sobre as mortes dos torturados e eram amparados por laudos médicos fictícios que eram entregues a familiares das vítimas e aos meios de comunicação. Tipo, ele caiu, ele sofreu um acidente, né? Então, a pessoa, o familiar, achava que ele não sofreu um acidente de carro, ele caiu de um penhasco, ele tinha 1000 desculpas. E tudo com laudo médico constatando, só que o laudo médico fictício. Os já mencionados, o DOI-CODE e o DOPS, além do SNI, faziam parte de uma extensa rede de informação e espionagem mantida pelos governos militares. Esse DOPS era como se fosse a polícia, né? Então eles iam na casa das pessoas para
prender as pessoas. E esse DOI-CODE, ele era, tipo, vamos dizer assim, uma delegacia. E quando entrava ali, o DOPS pegava e levava, podia contar que ou ia aparecer todo arrebentado, que ia aleijado, sem poder falar mais, entendeu? Cheio de problemas psicológicos, imagina. Ou então sumia com os corpos, ou nem aparecia mais. Quando aparecia desse jeito, para a família só enterrar. Todos eles colaboraram na montagem e realização do aparato policial destinado às torturas. A censura. Outra base de sustentação do regime militar foi a censura, ou melhor dizendo, as censuras, pois havia dois tipos: a censura de imprensa, a censura de diversões públicas. E o período, de maior atuação desse tipo de censura foi no final dos anos 70. O que ligava esses dois tipos de censura eram ideias autoritárias pautadas pela concepção da doutrina de segurança nacional. Um conjunto de conceitos e propostas geopolíticas que visavam elevar o Brasil à condição de potência mundial. A propaganda política serviu como mecanismo de divulgação das ideias do governo militar. Aqui eu botei uma figura, que mostra bem isso. Nessa época as pessoas não podiam, faltou ainda, não tinha, as pessoas não podiam ver nada, falar nada e nem ouvir nada. Então as pessoas tinham que, o negócio está acontecendo, mas eu não vi nada, eu não sei de nada, eu não posso falar nada, eu não ouvi nada. Então era desse jeito aí, gente. A censura, isso aí representa a censura. Aqui eu botei, no livro de vocês, tem, quando a gente entrar na aula ao vivo, referente a essa videoaula, nós vamos comentar que no livro de vocês tem essa letra dessa música aí, do Chico Buarque de Holanda. Esse cálice, não é cálice, a música diz que essa música ela foi censurada. Chico Buarque, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, eles foram tudo exilados do país. E a gente, essa música aí, quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, ele não está se referindo ao vinho e nem ao cálice de vinho. Ele está se referindo ao cálice, cala a boca, cálice. As pessoas não tinham direito de falar. Então, esse vinho tinto de sangue era o sangue derramado das pessoas que foram mortas e torturadas, Então, eu botei a música aqui só para vocês, se quiserem ouvir, que tem gente que não tem o livro, para vocês procurarem e ouvir essa música toda, e quando a gente estiver na aula ao vivo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa música. Aqui são as páginas do livro, Não acabou a ditadura militar não, gente. Nós vimos somente o governo de Castelo Branco e Costa e Silva. Nós vamos ver nas próximas aulas os outros governos, até chegar no governo do Figueiredo, que o governo Figueiredo foi o último presidente militar, que foi a ditadura militar terminou em 1985 e ele foi o último presidente. Bom, até o governo Costa e Silva nós chegamos ao fim, ok? Até a próxima videoaula.